Bem-vindo ao 27º dia do Caminho da Páscoa. 27 dias, 27 passinhos e não acabou não, né? Ainda tem muito caminho pela frente. E hoje a gente começa uma parte bem conhecida, que é os dias que a gente comemora, né, realmente da Semana Santa. Então já sabe, né? Pegue a sua Bíblia, seu caderno, caneta, marca-texto, lápis, tudo o que você vai precisar para esse momento. E não deixe de registrar tudo que o Senhor quer falar ao seu coração. Vamos lá para a leitura de hoje? A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e é dos versículos 1 ao 11. E começa assim. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que ali está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, aqui no começo, a gente vê Jesus se dirigindo a Jerusalém. E ele estava indo exatamente na caravana, digamos assim, né? No costume que eles tinham de ir para Jerusalém para as festividades da Páscoa, né? Aquela Páscoa que a gente estudou lá no Antigo Testamento. Então, todo aquele jantar da noite anterior, eles iam fazer. Só que, mais uma vez, a gente vê aqui uma profecia uma profecia de algum dos profetas que dizia exatamente como ele iria entrar em Jerusalém. O rei de Israel, ele não entrou montado em cavalos, chamando a atenção no sentido de grandiosidade. Ele entrou humilde, montado num jumento, que era um animal de carga, que não servia praticamente para carregar gente, era um animal pesado de trabalho. E foi assim que Jesus resolveu entrar em Jerusalém. Mas, mais uma vez, as pessoas conheciam as Escrituras e ainda não acreditaram nele. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelas estradas. Então eles quiseram fazer um tapete, tipo um tapete vermelho, para que o rei passasse. Mas não foi mandado fazer isso. Aquelas pessoas que viam Jesus, que ouvia ele falando, que acreditavam que ele era o Messias, que fizeram isso, né, de livre e espontânea vontade. E as multidões, tantas que o prescendia como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Então, eu creio que nesse momento houve realmente um clamor, né, um avivamento pela presença de Jesus ali. Eu acho que é como se Deus tivesse permitido que as pessoas tivessem, nem que seja por um momento, o discernimento de quem Jesus era. Entendesse que ele não estava ali ao acaso, até para que, como diz aqui, se cumprisse as Escrituras. Né? Era necessário que Cristo cumprisse as Escrituras do que já tinha sido anunciado sobre a sua vinda, sobre a sua vida, sobre a sua morte. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? Então, as pessoas que estavam ao redor de Jerusalém era o centro religioso, né, dos judeus, mas também era a cidade principal deles. Então, o que aqui está dizendo é que em volta
na Galileia, em Nazaré, em volta, toda a região em volta conhecia Jesus, reconheceu Jesus. Mas na casa do Pai, onde ele era para ser conhecido, onde era para ele ser aclamado, ele não foi aceito, ele não foi conhecido. E por isso que diz aqui, né, que quando ele entra no centro da religião deles, perguntam: quem é esse? Então, quem estava ali à frente, guiando aquele povo, eram pessoas cegas. A Bíblia diz, né, que um cego não guia outro cego. E nesse momento, eram cegos guiando os cegos. E quando Jesus veio para abrir os olhos deles, eles não quiseram. Eles preferiram ficar no poder, eles preferiram ficar na carne, na lei, na palavra, naquela coisa dura, mas não abriu o coração para a pessoa humilde que Jesus era, para a mansidão de Jesus. Eles queriam um rei que viesse com espada, mas a espada de Deus, que é a nossa espada até hoje, é a palavra, é a Bíblia. É com ela que nós nos defendemos, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. É proclamando a palavra de Deus. Por isso é tão importante a gente aprender, por isso é tão importante a gente estudar, a gente ler o que está escrito, o que Deus nos prometeu que nos daria. Porque só assim a gente vai conseguir lutar de forma mais eficaz no mundo espiritual. Lá na frente a gente vai ouvir, né, o apóstolo Paulo dizer na carta de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os potestades e principados no mundo espiritual. Então, nossas maiores guerras não são aqui na terra, nossas maiores guerras são no céu. E a nossa espada é a palavra. Então, se eu não conheço quem é Jesus, se eu não conheço quem é Deus, se eu não sei me defender com a palavra, eu vou estar em perigo. E continua assim. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então, ele era visto como um profeta, ele foi reconhecido como um profeta, mas não como filho de Deus. E muitas vezes a gente também faz isso com ele na nossa vida. A gente o reconhece até um certo limite, mas não como nosso Senhor. A gente reconhece como aquele que viveu, que nos ensinou tanta coisa. A gente acha que é apenas seguir os ensinamentos de Jesus, mas a gente diminui o nível de importância dele na nossa vida. Então, que hoje você possa parar e entender como é que você está vivendo a sua fé. Se é apenas na letra, né, buscando seguir os passos de Cristo, mas sem reconhecê-lo como Filho de Deus, como seu Senhor. Ou se você quer mudar essa chavezinha e passar a entregar realmente a sua vida a Ele, né? Passar a viver conforme a vontade dEle para a sua vida. Entender que a gente não controla nada, é apenas uma falsa sensação de controle que a gente tem. Mas basta Ele fazer assim, que a gente não está mais aqui. Quem manda é Ele. Então, se é Ele que manda, é perto dEle que eu quero estar. É com Ele que eu quero estar. É conhecendo a Ele, é o amando e sendo amada por Ele que eu quero estar. Que você tenha um excelente dia e até amanhã.